A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Atos. Vamos iniciar no capítulo 5, do 1 ao 11, onde vamos falar de Safira, né? Aqueles dois que pecaram, que é Ananias e Safira. Então o tema é: pecado traz consequência. Ninguém pense que viver mentindo, enganando, enrolando, trapaceando, se prostituindo, não vai ter consequências, que vai. Aqui, em João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu e você conhecem a verdade. A verdade tem que nos libertar. Não tinha cabimento esse casal mentir e dizer que vendeu a propriedade por um valor, sendo que foi por outro. Onde todos andavam na mesma comunhão, na mesma união. Eles tinham tudo para andar na verdade, para estares vivos, mas morreram. Por quê? Por conta da mentira. Aqui em João 8,44 diz: vós tendes como por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, minha gente, a gente tem que andar com a verdade. Quando a gente faz a vontade dele, a gente satisfaz ele. Você tem ideia como isso é sério? Então, eu e você tem que andar com verdade. Eu e você tem que fugir da aparência do mal, como diz a Bíblia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o mesmo Jesus, foi ele, não foi apóstolo, foi Jesus que falou isso. Então, agora vamos falar de Safira e Ananias, onde o tema é: pecado traz consequência. Lute para ser fiel. Lute para ser a igreja fiel, para um dia nós vamos morar com Cristo. Porque o pecado traz consequência. Quem peca, quem gosta, quem não para de pecar, está imitando o diabo. Quem mente, é filho dele, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e quem mente é o filho do diabo. Olha que coisa séria. Vamos andar com a verdade. Vamos fugir da aparência do mal, porque o que se planta se colhe. Com Deus não tem barganha, ele vê tudo. Amém? Atos 5, do 1 ao 11. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles retiveram um valor de um preço, do valor. Eles não precisavam fazer isso, afinal de contas ele era o dono, todos dois. Olha, a gente só vai dar essa parte. Os apóstolos entender. Agora, o que não era admissível era a mentira, era o engano, era a enrolação. Tem gente que mente por bobagem. Está tão acostumado a mentir que tudo mente. Cuidado. Quem mente é filho do diabo, ele é o pai da mentira. Olha a coisa séria. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade? Pedro diz algo muito sério. Disse: por que encheu Satanás o teu coração? Quer dizer, o inimigo joga as setas. Se a gente comer, a gente está satisfazendo ele. Está fazendo a vontade dele. Porque conhecereis a verdade, como eu disse, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente vive na mentira, no pecado, a gente está se satisfazendo Satanás. Olha que coisa séria. O Senhor é verdade, é amor, é paz, é grandeza. Vamos imitar Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele lutava para imitar Cristo. Então a gente tem Paulo como exemplo, e o grande poderoso que é Jesus. Guardando-a, não ficava para ti? Pedro disse: olha, mesmo que você não desse dinheiro a gente e guardasse, não era para ti, não era tua, e vendida, não estava em teu poder? Quer dizer, não era deles? Eles não vendeu, o valor não estava com eles? Para que mentir? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Tem gente que por tudo mente, por tudo enrola, por tudo engana.
Deus vê todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está nos céus e na terra. Ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ele conhece o nosso coração. Não adianta mentir. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. Morreu. O salário do pecado é a morte. Ele não precisava mentir para os apóstolos. A propriedade era deles. Eles podiam muito bem dizer, olha, só vamos dar esse valor. Mas não, quiseram dar uma de enganador, de enrolão. E quem serve a Deus com seriedade, homem de Deus e mulher de Deus, ninguém engana. Levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Veja, uma mentira foi sepultada. É um abismo, chama outro abismo, como diz lá em Salmo. Vamos vigiar, vamos andar com a verdade, porque a mentira só traz consequência, é pecado. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Veja que sua esposa, Safira, veio, mas não sabia o que tinha acontecido. A gente não sabe nada. Às vezes fica com mentira, com enrolação, mas Deus lá de cima vê tudo. E às vezes você está enrolando, está mentindo, todo mundo ao seu lado está vendo. Só você que pensa que é esperto ou esperta. Disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Pedro já sabia, porque o Espírito Santo de Deus revela, que ela ia dizer, vendi por X. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Quem mente, quem enrola, principalmente na casa de Deus, está intentando é o Espírito Santo. Você já pensou coisa séria? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido também, que levarão a ti. Esses homens eram homens de Deus, porque sabia claramente que Deus ia matar. Irmãos e irmãs, não deixe você e eu morrer espiritualmente. Porque às vezes estamos na igreja só por estar, mas espiritualmente está morto. A gente tem que estar vivo, a gente tem que estar buscando Deus, a gente tem que estar adorando Deus, mas com a verdade. Nada de mentira. 2 Coríntios 5:17 diz, eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eu amo esse versículo. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam morta e a sepultaram junto de seu marido. Eles não precisavam morrer. Isso não precisava ter acontecido. Mas a ganância, a mentira estava dentro deles. Quem mente, quem se acostuma no pecado, está satisfazendo Satanás. Está aqui em João 8,44. Isso é muito sério. Para terminar o 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Ali tiveram temor, tiveram medo. Por quê? Porque viram o agir de Deus. Porque toda ação tem uma consequência. E as pessoas sabem, eu e você sabe, que Deus ninguém engana. Ele é amor, mas é justiça. Ele não tem um culpado por inocente. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Então, que eu e você lute para andar com a verdade. Que eu e você busque ao Senhor. Quando errar, dizer a verdade. Porque é muito sério o que fala aqui em João 8,44. Que quem mente está satisfazendo Satanás. Eu e você somos filhos da luz do mundo. Vamos satisfazer o Senhor, que comprou nossa alma por preço muito alto na cruz do Calvário. E um dia eu e você quer morar com Ele. Amém? Lembre-se, pecado traz consequência. Vamos andar em vigilância. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.